Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na 239, Assis Chateaubriand, Toledo. E hoje me deu vontade de contar uma história, porque é sobre a nossa vinda de Minas Gerais para o Paraná. Por que então essa história? Porque nós viemos numa caminhonetinha na época, e hoje, por coincidência, eu vi 3 caminhonetinhas, mais ou menos. Não vou dizer que é daquela época, porque a Willys, naquele tempo, eu acho que não tinha, né? Isso é 65 anos atrás, eu tinha 7 anos de idade. Mas era alguma coisa parecida assim com essas caminhonetinhas. Caminhonetinha a gasolina, carroceria de madeira, e era o transporte que nos trouxe de Mantena, Minas Gerais, para São Jorge do Ivaí, aqui no Paraná. Nós viemos em 14 pessoas, éramos em 3 famílias. Meu pai fez um toldozinho bem caprichado nessa caminhonetinha, colocou uns banquinhos e tal, jogava uns colchão pro chão ali, e nós saímos de lá de Mantena com destino Paraná. Mas de Mantena a Governador Valadares era só chão na época. Nós gastamos quase 15 dias para fazer esse trajeto com essa caminhonetinha. Muito buraco, tinha que encorrentar às vezes a caminhonetinha quando chovia muito para poder andar. Então do lado da caminhonetinha ali tinha uma caixinha para pôr as correntes. Atrás meu pai fez uma gaveta onde colocava ali um fogareirozinho. Na época era a álcool, né? Porque não tinha gás. Para cozinhar, parar num trecho lá e fazer a boiazinha. Inclusive, acho que nós gastamos uns 100 litros de álcool nessa viagem, porque nós gastamos 30 dias até chegar no Paraná. Então, era interessante que o povo não estranhava, porque era embarcação na época, né? Que se usavam muito. Mas é uma aventura das maiores que eu já vivi na minha vida. Eu tinha 7 anos de idade. Chegamos a Governador Valadares, daí pegamos o asfalto até São Paulo. São Paulo tivemos que trocar pneus da caminhonete. Eu me lembro muito bem, era garoto, mas lembro muito bem. Depois de São Paulo a Londrina era asfalto. De Londrina até São Jorge do Ivaí, inclusive passando por aqui até Cascavel ou Foz, na época era tudo chão. Então olha só para vocês verem que aventura. Mas chegamos ali em São Jorge, na fazenda chamada Santa Rita. É ali que nós chegamos na época, há 65 anos atrás. Então veja bem que loucura. E o pior, que os 2 motoristas na época, eram meu pai e um tio meu, nenhum dos 2 tinha carteira. E rodou aí 30 dias, mais de 2.000 quilômetros, sem ninguém parar, né? Polícia rodoviária, enfim, parar nós. Se parasse, eu não sei o que iria acontecer. Beleza? Mas nós chegamos. Mas marcou também nessa viagem o episódio. Nós estávamos antes de chegar em Valadares, naquele trecho de chão ali, na trepidação, andava 10 por hora, 15 por hora ou menos, escapou ali alguma coisa e os faróis se apagaram. E daí como que nós ia continuar a viagem? Mas como mineiro prevenido, e naquele tempo só se usava candeeiro, aquelas tochazinhas para usar dentro de casa, enfim, né? Logo um dos nossos amigos que estava nessa mudança falou: não, eu tenho uma solução. Parou a caminhonete, foi lá, falou: abre ali que nós vamos catar um candeeiro daquele, aquela lamparina de pavio, mas dava uma tocha boa. Falou: ó, nós vamos fazer o seguinte, uma pessoa pega essa tocha e vai no meio da estrada, e a caminhoneta vai seguindo aquela tocha para saber que está realmente no meio da estrada. Então, hora andava mais ligeiro, outra hora corria,
porque aí a caminhoneta saía da buraqueira, andava um pouquinho mais, mas de vez em quando parava, trocava, outros subia na caminhonete e outros faziam aquele processo, e assim chegamos na cidade, né? Porque era noite e precisávamos chegar na cidade, e chegamos. Eu até acho que essa tocha olímpica que se usa hoje nos eventos esportivos deve ter nascido daquilo ali. Alguém deve ter visto aquilo e copiado. É uma coisa curiosa, né? Mas foi assim que aconteceu. E dessa forma nós chegamos no Paraná e graças a Deus estamos aqui até hoje. Meu pai hoje não está mais entre nós, faleceu há alguns anos. O meu tio também, que ajudou nessa aventura, os dois motoristas. E assim foi essa aventura maluca, né? Mas valeu a pena. É o que tinha na época para nós, era aquilo ali. Então tá aí essa história. Resolvi contar porque me chamou a atenção por ver 3 caminhonetinhas hoje em Assis Chateaubriand, por sinal muito bonita. E eu falei, eu vou contar essa história. Beleza, gente? Se você achou interessante, pode dar ok aí, comentar, compartilhar, né? Essa é a história dos mineiros quando vinha de Minas para o Paraná. Depois, mais para frente, começou as Kombi, né? E etc, enfim. Mas na nossa época foi desse jeito. Valeu, amigos, um abraço. Ótima quarta-feira a todos vocês, que Deus abençoe cada um. Beleza?